Amém? Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Capítulo 5 do Evangelho de João, vamos ler 2 versículos para a nossa meditação nessa noite. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Amém. Poder assentar, que Deus abençoe. Muito obrigado pela reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Nós louvamos a Deus esse privilégio que nos é dado nessa noite de estarmos reunidos para adorar o nome do Senhor e ter a oportunidade de meditar junto com os irmãos nesta palavra. Tivemos um abençoado dia, começando outro trimestre, e graças a Deus um assunto profundo, muito maravilhoso, e Deus deu graça aos professores e professoras nesta manhã para ministrarem a palavra, e eu tenho certeza que esse trimestre vai ser muito abençoado mesmo para a igreja, em nome de Jesus. Um assunto de suma importância, um assunto da hora, e nós continuamos orando para que Deus traga mais irmãos e irmãs para participarem da escola dominical, assim como também levantar mais professoras e professores para o ensino da sua santa palavra. Amados, é uma passagem muito conhecida que todo mundo já tem ouvido a respeito da cura do paralítico em Betesda, mas Deus me chamou a atenção enquanto nós orávamos nessa tarde, e não saía do meu coração essa passagem, e eu orando e tentando imaginar o que Deus está querendo, o que Deus quer que fale, qual a orientação de Deus nessa passagem, e pensava em falar mais sobre o milagre e a respeito das pessoas que estavam ali. Mas Deus me levou a prestar atenção no verso 2, que diz da porta das ovelhas. Jesus, lá no capítulo 10 desse mesmo livro, ele se declara como a porta das ovelhas. Aqui nesse particular, nesse alpendre aí perto de Betesda, diz os historiadores que era a porta por onde passavam os animais para o sacrifício. E os animais adentravam por essa porta, chamada Porta das Ovelhas, eram lavados naquele tanque e levados para o templo, para que ali pudessem ser sacrificados. Não sei se é verdade ou não, mas pode ser que seja um dos procedimentos daquela porta, era exatamente para isso, porque Jerusalém tinha várias portas e cada uma delas tinha um objetivo. Aqui, quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, nós podemos aqui extrair daqui alguma coisa importante para a nossa vida. O alpendre que havia naquele lugar chamado Tanque de Betesda, tinha 5 alpendres, e diz a palavra de Deus que jazia ali uma grande multidão, cegos, coxos e paralíticos. 3 classes de pessoas com enfermidades difíceis, com enfermidades que a gente sabe que, por si só, eles não conseguiriam chegar no tanque quando a água fosse agitada. Essa classe de pessoas precisava de ajuda. Essa classe de pessoas precisava de alguém para que chegasse até no tanque quando a água fosse agitada. Tanto é que quando Jesus fala com aquele paralítico, ele diz: não tem ninguém que me coloque no tanque. E isso é importante, por quê? Porque Betesda significa casa de misericórdia. E hoje a casa de misericórdia é a igreja. E é na igreja que está a porta das ovelhas, que é Jesus. Mas é a igreja que consegue trazer o coxo, o cego e o aleijado para ser curado. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós vamos lá no alpendre, lá do lado de fora do tanque,
lá fora e busque o coxo, o cego, o aleijado, para que ele passe pela porta. E passando pela porta, aleluia, ele será salvo, ele será curado, ele será transformado, ele será uma nova criatura. Não voltará a ser coxo, cego ou aleijado, mas ele será uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. E aqui então eu comecei a observar o seguinte, irmãos. As ovelhas, elas ouvem, elas entendem, compreendem a voz do pastor. Porém, quem leva a mensagem da palavra de Deus, aleluias, até aquele que é cego, aquele que é aleijado ou paralítico, ele vai pelo Espírito Santo de Deus levar uma palavra que vai ser plantada no seu coração, vai incomodá-lo e fazê-lo com que ele caminhe para entrar pela porta. E esse é o nosso papel. É o papel da igreja, de levar a mensagem do Evangelho, de incomodar aquelas pessoas que muitas vezes são cegas porque não veem a luz. Estão em trevas, diz a palavra de Deus. E eles então não conseguem ver a luz do Evangelho, não conseguem compreender a nossa maneira de viver. Muitas vezes você vai pregar para alguém, a pessoa já fala, já tem religião, mas é difícil você a convencer que você não está falando de religião, você está falando de salvação da alma, de que morreu alguém no seu lugar para você ser salvo, e que se você não recebê-lo como Senhor e Salvador, você não vai ser salvo. Então a primeira barreira que nós encontramos é que a cegueira espiritual. A cegueira espiritual bloqueia o entendimento das pessoas, não permitindo que elas venham ter entendimento na palavra do Senhor nosso Deus. E essas pessoas, muitas delas, eu conheço pessoas, irmãos, que leem a Bíblia, seguem pastores, seguem muitos pregadores, ensinadores, faz curso a respeito de teologia, tem conhecimento, mas não deixam cair a cegueira dos seus olhos. Continuam seguindo deuses mortos, deuses que são carregados nos ombros pelos homens, e não conseguem entender e enxergar que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, e que sem Ele, aleluia, nós jamais entraremos no céu. São pessoas que estão cegas. E eu fico olhando, e posso comparar nesta noite com Saulo. Até foi citado hoje na escola bíblica. Saulo de Tarso era zeloso, era um homem extremamente religioso, era um homem que conhecia a palavra. Diz a Bíblia que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era então um excelente homem na sua nação e também na sua religião, mas lhe faltava o entendimento, lhe faltava tirar as vendas dos seus olhos, e ele só conseguiu isso quando encontrou com Jesus, ficou cego por um tempo, e quando Ananias ora por ele, cai as escamas dos seus olhos, ele passou a ver com clareza. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o que falta para alguém é que nós venhamos orar por eles, para que as escamas caiam, para que elas deslizem dos seus olhos e eles possam enxergar agora com clareza a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa interessante, que mesmo sendo cego de entendimento para a palavra, eles não são cegos para o pecado. Eles conseguem apontar o dedo para mim e para você quando nós erramos. Eles conhecem, eles sabem quando erramos, quando estamos transgredindo a palavra de Deus, são os principais a apontar o dedo, mas eles mesmos não consertam a sua própria vida, porque precisam de uma palavra que desperte no seu coração o interesse em conhecer Jesus, o interesse de ver Jesus, o interesse pela palavra viva que é Jesus, para que verdadeiramente caiam as escamas dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Outros são coxo. O coxo é aquele que manca, como foi lá Jacó, depois do encontro com Deus. Mas tem muita gente que é coxo, irmãos, por causa da religião. Por quê, irmão Mário? Porque ora estão aqui dentro, ora estão lá fora. Ora quer seguir a Jesus, ora olha os maus exemplos que acontecem no nosso meio e saem da casa do Senhor. E ficam cocheando entre dois pensamentos, entre luz e trevas, trevas e luz.
Outros pensam, olha, ser igual fulano que está lá na igreja, eu também já sou, eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico tais e tais coisas, eu também sou crente como ele. E não querem vir para a casa do Senhor, onde há acolhimento, onde há verdadeiramente comunhão, onde há verdadeiramente uma união, aleluia, de um povo que tem um propósito: servir a Deus, agradar ao Senhor e seguir em caminho do céu. Aleluia, então ficam cocheando entre dois pensamentos. E isso, irmãos, é sério na nossa vida, porque é uma responsabilidade que cada um de nós temos. Porque muita gente não lê a Bíblia da maneira correta, mas ele lê a sua vida, ele lê a minha vida. E o meu testemunho, o seu testemunho, é que vai ser a pregação maior que ele vai ter na vida dele. E quando ele vê que Deus está na nossa vida, ele começa a mudar de atitude. Ele começa a mudar os seus planos. Se tinha planos de fazer algo extraordinário somente para si, ele começa a deixar de lado e começa a procurar agradar a Deus. Mesmo sem aceitar Jesus como Salvador, ele te tem como exemplo e fala: eu vou seguir os passos dessa pessoa. Eu vou andar como ele, eu quero ser como ele. Ele vê diferenças. Os irmãos viram há poucos dias, no aniversário, se não me engano, no aniversário do pastor Dawson, que o pastor, um dos pastores que falou aqui, disse: olha, eu fui na igreja, Assembleia de Deus, na igrejinha lá da Rua D, e eu fui ali num trabalho, e eu olhei e vi a postura desses homens de Deus, das mulheres de Deus, e eu naquele dia não era crente, mas eu orei e falei: Senhor, eu quero ser igual a eles. O exemplo, o testemunho, falou forte. Ele não falou nada da palavra, ninguém dirigiu a ele uma palavra, aleluia, mas ele viu o testemunho e ele falou: eu preciso mudar e ser igual a esse povo. Então o testemunho nosso, irmãos, está falando alto na cidade de Araporã. Por onde quer que a gente for, todo mundo vai olhar e saber que nós somos cristãos, que nós servimos ao Senhor nosso Deus, que o nosso exemplo influencia a sociedade, que o nosso, aleluia, o nosso modo de agir, aleluias, vai ajudá-lo a caminhar em direção ao céu um dia. Louvado seja Deus. Já o paralítico, ele tem que ser pego. O paralítico é aquele, irmãos, que você carrega na oração talvez 20 anos. Talvez 30 anos, talvez por muito mais do que isso, você esteja de joelhos dobrados, clamando por aquela vida e pedindo: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, aleluia, que tem o coração endurecido, aleluia, quem sabe já ferido de alguma forma para o Evangelho, aleluia, e não abre, não dilata o seu coração para poder aceitar Jesus como Salvador. E muitos destes, aleluia, já estiveram na igreja. Muitos destes já conheceram a palavra. Muitos destes ficaram desanimados ou caíram na fé por causa de testemunhos, maus testemunhos. Um dia, eu não entendia por que meu pai não gostava de crente. Não aceitava. O pessoal ia visitar e ele não aceitava, fazia de conta que não estava entendendo o que o pessoal queria falar. Não deixaram abrir nem o portão. E quando eu aceitei Jesus como Salvador, ele morava lá na cidade de Foz do Iguaçu, 1000 e poucos quilômetros daqui. Ele não queria voltar para Araporã de jeito nenhum, porque eu tinha ficado crente. E por que ele não queria isso? Porque muitos dos amigos dele, de longa data, que eram pessoas que andavam junto com ele, que gostavam de ir para o boteco e etc., de festinhas e etc., se converteram. Mas a maior parte deles voltaram para o mundo. Então ele pensava: se é para ir, começar e parar no caminho e voltar pior do que antes, eu fico do jeito que eu estou. Então muita gente pensa dessa forma. Muita gente acha que, e por causa dos maus testemunhos, é melhor ele ficar do jeito que ele está, porque Deus vai aceitar ele. Então ele não quer mudança por causa disso. Mas o tempo passa. E o meu pai acabou que ele pensava: quando eu sair da empresa, eu aposento, e a aposentadoria eu compro uma casa, eu vou ficar por aqui, os meus filhos, e o Mário fica para lá, que eu sou o mais velho da turma. E ele ficou por lá, irmãos, e tentou comprar casa, mas o dinheiro não dava. Só que para a glória de Deus, antes disso acontecer, Deus deu graça de comprar uma casa aqui. E ele pensava: vou pôr ela em aluguel e pago aluguel aqui, mas não dava.
O que aconteceu? Ele teve que vir morar aqui. E os dias foram passando, o tempo foi passando, e as coisas foram acontecendo, e meu pai começou a ficar doente, minha mãe partiu para a eternidade, e ele começou a ter problemas de saúde. Quem ele chamava? Chama o Mário. Chama o Mário. Muitas vezes estava toda a família aqui, final de ano, juntos, saíam meus irmãos com ele, iam beber, de repente, Mário, vem cá que o pai passou mal e ele está te chamando. E com isso nós estamos fazendo um trabalho, irmãos, de formiga, aos poucos, trabalhando, ajudando, aleluia, fazendo a nossa parte como filho, mas também deixando a semente da palavra no coração dele, aleluia. E cada vez, irmãos, que ele passava mal, ele falava, ora por mim, peça a Deus por mim, e Deus foi quebrantando, foi transformando, quebrantando o seu coração, aleluia, até que chegou um dia que ele passou muito mal, teve que ser internado, e eu fazia o seguinte, meus irmãos vieram, falei, olha, ele está muito mal, meu pai chegou a delirar, e a situação é difícil, eu acho que ele não escapa. Meus irmãos vieram, e durante o dia eles ficavam lá com o meu pai no hospital. 6 horas da tarde eu levava minha irmã ficava até 10 horas da noite, e eu ia e passava a noite com ele, de manhã eu ia para o trabalho, à tarde, todo dia. Até que um dia, minha esposa chega para mim, eu cheguei em casa, deixei minha irmã lá às 6 horas da tarde, e chego em casa. Quando eu chego em casa, minha esposa fala, irmãozinho, deixa eu ir ficar com seu pai essa noite. Você trabalha num serviço perigoso. Você tem muitas vezes subir e trabalhar em altura. Você não está dormindo à noite, ficando lá com seu pai e vai trabalhar o dia todo. Deixa eu ir. Eu falei, não, irmãozinho, deixa que eu vou. Não preocupa não, se eu não for, eu acabo não dormindo. E peguei e fui tomar banho. E ia deitar um pouquinho, cochilar um pouquinho para poder ir para o hospital. Quando eu estava indo em direção ao banheiro, o Espírito de Deus falou assim para mim, Mário, você não sabe o plano que eu tenho com ela lá. Eu voltei, fui até ela, falei, irmãozinho, pode arrumar e pode ir para o hospital. No outro dia de manhã, numa quarta-feira, meu irmão ia embora. E eu fui até a rodoviária, deixei ele na rodoviária. Quando eu estou saindo da rodoviária e ia para o trabalho, minha esposa me liga, irmãozinho, passa aqui no hospital. Seu pai quer que ora por ele. Amém. Já vou eu para o hospital. Quando chego no hospital, ela me abraça e fala assim, irmãozinho, quando eu entrei aqui, o seu pai voltou à memória, ele me viu e falou, Rose, que saudade que eu estava de você. E então ela passou aquela noite, falou a palavra do Senhor para ele, ele recebeu Jesus como Salvador e me pediu, chama o Mário para orar por mim. Aleluias. E eu peguei na mão dele e falei assim, pai, o senhor aceitou Jesus como Salvador? Se é verdade, aperta a minha mão e eu vou orar pelo senhor. Ele virou, abriu os olhos pela última vez, fez assim com a cabeça, nós oramos por ele, Deus com certeza perdoou seus pecados e o levou para o céu naquele dia, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Há pessoas, irmãos, que você vai carregar no joelho por muito tempo, mas vai valer a pena. São pessoas que espiritualmente estão paralíticas, não caminham por si só, mas você tem a responsabilidade de apresentá-la na presença de Deus. Aleluia. Na presença de Deus, irmãos. Aleluia. A vitória que nós buscamos no joelho, louvado seja Deus. Coloca na presença de Deus. Pode parecer impossível. Era impossível o cego, o coxo ou o paralítico entrar naquela água quando ela era agitada. Eles não tinham como locomover. O cego não enxergava, ele dependia de outra pessoa. Tanto o coxo e o paralítico também precisavam. Aleluia. Mas de repente Jesus chega no poço. Aleluia. Quando ele chega naquele lugar, fica diferente, a atmosfera muda. Aleluia. O milagre começa a acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes, aleluia, que falta muitas e muitas vezes na nossa vida, irmãos. Aleluia, que muitos que já são ovelhas, aleluia, estão precisando orar como orou o salmista no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo. Aleluias, aleluia, o óleo faz a diferença na vida da ovelha. Louvado seja Deus. O Salmo 23, quando ele fala, ó, preparas uma mesa perante os meus inimigos. Só depois que ele mostra que tem inimigo, é que ele fala, unge a minha cabeça com óleo.
Porque a ovelha e Davi, como pastor de ovelhas, ele sabia que há, aleluia, uma preocupação de todo pastor. Ao cuidar das ovelhas, eles passavam, untavam a cabeça da ovelha, aleluias, para dois motivos principais. O primeiro deles é que, na época de procriação, os machos brigavam e davam cabeçadas um no outro. Então passava-se o óleo para que eles resvalassem um no outro sem machucar. E eles então não conseguiam confrontar um com o outro por causa do óleo. O óleo fazia diferença na cabeça da ovelha e não permitia que uma machucasse a outra. O segundo motivo era que há uma época no verão em que há umas moscas que começam a sentar no ouvido da ovelha e a ovelha fica louca. E ela corre e bate a cabeça contra o rochedo até morrer. Porque ela bate a cabeça, alivia um pouco, de repente começa aquele barulho de novo, e ela bate de novo a cabeça, e ela bate a cabeça ali até morrer. Então unge a cabeça com óleo, aleluia, as moscas são afugentadas, e a ovelha caminha tranquilamente e tem a sua vida restaurada para a glória de Deus. Isso é uma alegria para o pastor. Mas também, irmãos, sobre nós que somos ovelhas do Senhor, que somos ovelhas do seu aprisco, que conhecemos a sua voz, nós precisamos também, irmãos, da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é simbolizado pelo óleo, aleluia, pelos mesmos motivos, aleluia. Primeiro, para não ter rixa, nem briga, nem raiz de amargura no nosso meio. Nós precisamos verdadeiramente viver em comunhão uns com os outros, aleluia, intercedendo uns pelos outros, aleluia, trabalhando uns pelos outros, aleluia, porque nós como crente, como cristão, nós temos a unção do Espírito de Deus na nossa vida, e isso é que faz a diferença. Se nós andarmos como o mundo, aleluia, brigando, aleluia, um com o outro, falando mal um da vida do outro, nós, irmãos, não estamos deixando a unção do Espírito Santo, aleluia, descer sobre a nossa vida. O segundo motivo, aleluia, para as ovelhas animais, era o zumbido das moscas. Para o crente, irmãos, são as conversas fiadas, o indicar com o dedo, o falar mal um do outro, a fofoca, as intrigas, aleluia, que dividem os grandes amigos, aleluias, mas a unção do Espírito está na sua vida, na minha vida, para que nós tenhamos o discernimento quando é a voz de Deus ou quando não é, aleluia, quando alguém vem colocar divisão entre nós, aleluia, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e você olha e fala, não, aquele lá é meu irmão, aquela lá é minha irmã, aleluia, nós vamos dobrar o joelho e orar em seu favor, aleluia, não vamos levantar contra ele ou contra ela, mas vamos nos unir para que possamos resgatá-la, aleluia, da maneira que ela está vivendo ou da dificuldade que ela está enfrentando. Louvado seja Deus, aleluia. Deixa, aleluia, que o óleo, aleluia, a unção do Espírito faça a diferença na sua vida. Aleluia, você já entrou pela porta, aleluia, Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagens. Você tem pastagem, você tem a palavra de Deus, você tem a igreja, aleluia, que ora por você. Então não permita que a voz do inimigo te tire do caminho. Aleluia. Eu sei que muitas e muitas vezes, irmãos, há pessoas que chegam com palavras vãs, palavras que parecem muitas vezes até vinda de Deus. Eu vi há poucos dias um casal dizendo da não necessidade de congregar, enquanto a palavra de Deus diz que é para congregar. Outros dizem, não há necessidade mais de tomar a ceia, ir na igreja para tomar a ceia, toma a sua própria ceia em casa. Tudo contra a palavra de Deus. Ouvi um dos pastores que pregou, se não me engano, Gideões, dizer o seguinte, irmãos, você que tem a Bíblia em papel, não desfaça dela. Sabe por quê? A inteligência artificial, irmãos, cada dia que você entrar numa Bíblia digital, ela mudou alguma coisa. Os irmãos podem observar que a Bíblia é sua, que onde está escrito Jesus é Senhor, mudaram para você. O pronome mudou.
porque não há mais respeito. E é o que o mundo está semeando, irmãos, em muitas canções. Pode observar, já não chama Jesus de Senhor, é você, é aquele cara, é tu. E deixaram de chamá-lo de Senhor. Aleluias, quem já esteve alguma vez diante de um juiz, de uma autoridade, já deve ter visto que ele exige ser chamado, aleluia, conforme a sua autoridade. Você não pode chegar lá e chamá-lo de você, é sua excelência, aleluia. Agora Deus que é superior a tudo e a todos, nós vamos tratar como igual a nós? Não, irmãos, é falta de respeito, é falta, aleluia, de conhecer a quem você serve. Passe a adorar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, reconhecendo que Ele é Senhor da sua vida. Ele não é você, Ele não é um igual a mim, aleluia, Ele é o Deus eterno e todo-poderoso, aleluia, não é você. Há poucos dias, aleluia, o cooperador André veio me mostrar, pastor, olha, atualizaram aqui uma Bíblia, aquela Bíblia Strong, que é uma Bíblia que eu considero até como boa, porque você vê muitas coisas lá no hebraico, no grego, você vê tradução, mas ela já começou a mudar. Onde Jesus era chamado de Senhor, agora é você. Por quê? Porque a inteligência artificial entrou no meio. Só que, irmãos, essa inteligência não tem nada de artificial. Muito dessa inteligência tem muito de diabólico. Aleluia, se alguém te liga hoje no seu celular e você fica falando alô, 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 alô e ninguém entende, a inteligência artificial copia a sua voz e depois a sua voz é identificada para fazer compra no seu nome na internet, aleluia, fazer dívida no seu nome pela internet, porque saber o CPF é a coisa mais fácil agora um do outro, por causa da inteligência artificial. Estamos caminhando, irmãos, num funil, aleluia, que a única saída é para cima, é o arrebatamento da igreja, é Jesus voltar para nos tirar deste mundo, aleluia, porque, irmãos, já estão dizendo que a paz e segurança, enquanto a palavra diz, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então preparemos nossa vida, estejamos atentos com as lamparinas acesas, aleluia, aguardando o noivo, porque a qualquer momento ele voltará. Ele voltará. Aleluia, esteja prevenido, esteja pronto. Ah, mamãe, mas tem gente da minha família que ainda não foi salva. Tem gente da minha família, aleluia, que ainda não conheceu Jesus. Todos nós temos, irmãos. Só que a Bíblia não falou que Jesus só vai voltar quando todo mundo tiver crente. Ele falou sim que esta palavra será pregada em sinal de testemunho. Ele ouviu a palavra e já tem o testemunho. Aleluia, Jesus voltando, ele já tem o testemunho de que ele não aceitou Jesus como Salvador. E é isso que nós temos que fazer. Se alguém não tampar os ouvidos para não ouvir, pelo menos dê sinal de que Jesus está voltando. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor. Aleluia, que nós possamos estar atentos, permitindo que o Espírito Santo nos renove dia após dia, renove a nossa esperança, a nossa alegria, a certeza da nossa salvação, aleluia, e não nos deixemos turbar pela voz do inimigo, mas que nós possamos correr para os pés de Cristo, aleluia, colocar diante dele, aleluia, em humildade, em humilhação se for necessário, chorar se for necessário, aleluia, mas glorificar o nome do Senhor e permitir que o Espírito Santo dirija os nossos passos. Deus em Cristo abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a permissão